Nesta aula eu vou falar aqui para vocês sobre a natureza da luz. Então, antes de Newton, acreditava-se que os corpos emitiam luz para os nossos olhos e assim a gente conseguia enxergar, emitiam partículas luminosas. Outros acreditavam que eram os nossos olhos que emitiam partículas para os corpos e assim a gente podia enxergar esses objetos. Bom, mas foi Isaac Newton que mudou completamente a visão de como entendemos o que é luz. Newton propôs um modelo chamado modelo corpuscular, em que, para Newton, uma fonte luminosa emitiam partículas, essas partículas de luz, elas iluminavam o corpo que refletia para os nossos olhos, e assim a gente conseguia enxergá-los. Então, Newton estabelece a teoria corpuscular para a luz. E, imediatamente, Newton conseguiu explicar fenômenos como a reflexão e a refração. Além disso, havia também uma teoria paralela, conhecida como teoria ondulatória, em que Christian Huygens consegue também explicar os mesmos fenômenos que a teoria de Newton explicava, com a ideia de que a luz se comportava como uma onda. Muitos adeptos foram migrando para a teoria de Christian Huygens, a ponto de, em 1801, Thomas Young provar experimentalmente que, de fato, a luz tem um comportamento ondulatório, fazendo um experimento da fenda dupla, onde ele mostra que duas frentes de onda, ao chegar em um determinado ponto, se interferem de forma construtiva ou destrutiva, o que era impossível de explicar usando a teoria corpuscular de Newton. No século XIX, Maxwell consegue unificar toda a eletricidade em uma teoria única do eletromagnetismo. E na sua teoria, ele prova, teoricamente, que a luz é uma onda eletromagnética e que se propaga com uma certa velocidade. A prova experimental de Maxwell foi feita cerca de 14 a 15 anos depois, por Hertz, produzindo as primeiras ondas de rádio. Os experimentos de Hertz também levaram a outra descoberta interessante, a outro fenômeno que ele estudou, que foi o efeito fotoelétrico. Esse efeito fotoelétrico não tinha uma explicação com a teoria do eletromagnetismo e a teoria ondulatória proposta na época. Então, o efeito fotoelétrico, para quem não sabe, é a interação da luz com os elétrons de uma superfície metálica. Na prática, Hertz mostrou que os elétrons que saíam, que eram ejetados de uma superfície metálica, tinham uma energia cinética que dependia da frequência da radiação e não dependia de forma alguma da intensidade da luz que atingia a superfície. Por maior que seja a intensidade da radiação, os elétrons ejetados não dependiam dessa intensidade. E para o eletromagnetismo de Maxwell, a intensidade era fundamental. Então, foi necessário, assim, criar outra teoria para explicar esse fenômeno e outros que surgiam também na época. Bom, foi Albert Einstein que conseguiu explicar corretamente o efeito fotoelétrico, utilizando a teoria de Max Planck da quantização da energia. Para Einstein, a luz é formada por partículas que mais na frente foram chamadas de fótons, cuja energia ela é proporcional à frequência da radiação. Com essa ideia, Albert Einstein explica perfeitamente o efeito fotoelétrico. E assim, no final, se estabelecem duas teorias importantes. A luz ela tem um comportamento duplo. Ora, ela pode se comportar como uma onda, ora pode se comportar como uma partícula, que hoje nós chamamos de fóton, mas nunca as duas coisas ao mesmo tempo.